embelezava. Meu nome é Matthew Kruger. Matt, hesitou uma fração de segundo. Eu era amigo de seu irmão. Lauren não sabia o que esperava ouvir, mas estava certa de que não era isso. Amigo de Brad? Não conseguiu ocultar a surpresa nem o ceticismo. Isso mesmo. Estive com ele pouco depois do acidente. Eu sinto muito pela morte dele. Eu também, admitiu ela com franqueza, franzindo a testa levemente enquanto examinava Matthew Kruger. Ele não se encaixava nos moldes de Brad e seus amigos. Estranho nunca ter ouvido falar dele, mas talvez nem tanto. Como os pais, ela não convivera intimamente com Brad antes de sua morte. Mas, faz um ano que ele morreu. Em silêncio, perguntou-se por que aquele suposto amigo de Brad esperara tanto tempo para entrar em contato com ela. Sei que vocês não eram íntimos, mas Brad me falou de você várias vezes, e como eu tive de vir para o leste a negócios, achei que devia procurá-la. Em que ramo de negócios você trabalha? Outra hesitação por uma fração de segundo. Construção civil. A empresa construtora para a qual trabalho foi contratada para algumas obras na região oeste de Massachusetts. Estou aqui para organizar as coisas, dar andamento no projeto. Ela sentiu com a cabeça. Um construtor, em vista das rugas visíveis nos cantos dos olhos, não era o tipo de construtor que dirigia as coisas de sua escrivaninha, mas que trabalhava e fazia questão de ver tudo de perto. Seu corpo bem torneado devia ser resultado do trabalho físico árduo. Isso ela podia associar à imagem que formara da nova vida e amigos do irmão, embora, se a opinião dos pais fosse válida, talvez esperasse alguém bem mais rude. Aparentemente pelo 34. Bárbara Delinsky. Meu nome é Matthew Kruger. Matt, hesitou uma fração de segundo. Eu era amigo de seu irmão. Lauren não sabia o que esperava ouvir, mas estava certa de que não seria isso. Amigo de Beat? Não conseguiu ocultar a surpresa nem o ceticismo. Isso mesmo. Estive com ele pouco depois do acidente. Eu tô muito pela morte dele. Eu também, admitiu ela com franqueza, franzindo a testa levemente enquanto examinava Matthew Kruger. Ele não se encaixava nos moldes de Brad e seus amigos. Estranho nunca ter ouvido falar dele, mas talvez nem tanto. Como os pais, ela não convivera intimamente com Brad antes de sua morte. Mas, faz um ano que ele morreu. Em silêncio, perguntou-se por que aquele suposto amigo de Brau esperara tanto tempo para entrar em contato com ela.
Sei que vocês não eram íntimos, mas Brad me falou de você várias vezes, e como eu tive de vir para o leste a negócios, achei que devia procurá-la. Em que ramo de negócios você trabalha? Outra hesitação por uma fração de segundo. Construção civil. A empresa construtora para a qual trabalho foi contratada para algumas obras na região oeste de Massachusetts. Estou aqui para organizar as coisas, dar andamento no projeto. Ela assentiu com a cabeça. Um construtor. Em vista das rugas visíveis nos cantos dos olhos, não era o tipo de construtor que dirigia as coisas de sua escrivaninha, mas que trabalhava e fazia questão de ver tudo de perto. E o corpo bem torneado devia ser resultado do trabalho físico árduo. Isso ela podia associar à imagem que formara da nova vida e amigos do irmão, embora, se a opinião dos pais fosse válida, talvez esperasse alguém bem mais rude. Aparentemente pelo 34. Bárbara Delinsky. Meu nome é Matese Kruger. Matt. Hesitou uma fração de segundo. Eu era amigo de seu irmão. Lauren não sabia o que esperava ouvir, mas estava certa de que Nancy ria isso. Amigo de Beat? Não conseguiu ocultar a surpresa nem o ceticismo. Isso mesmo. Estive com ele pouco depois do acidente. Eu tô muito pela morte dele. Eu também, admitiu ela com franqueza, franzindo a testa levemente enquanto examinava Matthew Kruger. Ele não se encaixava nos moldes de Brad e seus amigos. Estranho nunca ter ouvido falar dele, mas talvez nem tanto. Como os pais, ela não convivera intimamente com Brad antes de sua morte. Mas, faz um ano que ele morreu. Em silêncio, perguntou-se por que aquele suposto amigo de Brau esperara tanto tempo para entrar em contato com ela. Sei que vocês não eram íntimos, mas Brad me falou de você várias vezes, e como eu tive de vir para o leste a negócios, achei que devia procurá-la. Em que ramo de negócios você trabalha? Outra hesitação por uma fração de segundo. Construção civil. A empresa construtora para a qual trabalho foi contratada para algumas obras na região oeste de Massachusetts. Estou aqui para organizar as coisas, dar andamento no projeto. Ela assentiu com a cabeça. Um construtor. Em vista das rugas visíveis nos cantos dos olhos, não era o tipo de construtor que dirigia as coisas de sua escrivaninha, mas que trabalhava e fazia questão de ver tudo de perto. E o corpo bem torneado devia ser resultado do trabalho físico árduo. Isso ela podia associar à imagem que formara da nova vida e amigos do irmão, embora, se a opinião dos pais fosse válida, talvez esperasse alguém bem mais rude. Aparentemente pelo 34. Bárbara Delinsky. Meu nome é Matese Kruger. Matt. Hesitou uma fração de segundo. Eu era amigo de seu irmão. Lauren não sabia o que esperava ouvir, mas estava certa de que Nancy ria isso. Amigo de Beat? Não conseguiu ocultar a surpresa nem o ceticismo. Isso mesmo. Estive com ele pouco depois do acidente. Eu tô muito pela morte dele. Eu também, admitiu ela com franqueza, franzindo a testa levemente enquanto examinava Matthew Kruger. Ele não se encaixava nos moldes de Brad e seus amigos. Estranho nunca ter ouvido falar dele, mas talvez nem tanto. Como os pais, ela não convivera intimamente com Brad antes de sua morte. Mas, faz um ano que ele morreu. Em silêncio, perguntou-se por que aquele suposto amigo de Brau esperara tanto tempo para entrar em contato com ela. Sei que vocês não eram íntimos, mas Brad me falou de você várias vezes, e como eu tive de vir para o leste a negócios, achei que devia procurá-la. Em que ramo de negócios você trabalha? Outra hesitação por uma fração de segundo. Construção civil. A empresa construtora para a qual trabalho foi contratada para algumas obras na região oeste de Massachusetts. Estou aqui para organizar as coisas, dar andamento no projeto. Ela assentiu com a cabeça. Um construtor. Em vista das rugas visíveis nos cantos dos olhos, não era o tipo de construtor que dirigia as coisas de sua escrivaninha, mas que trabalhava e fazia questão de ver tudo de perto. E o corpo bem torneado devia ser resultado do trabalho físico árduo. Isso ela podia associar à imagem que formara da nova vida e amigos do irmão, embora, se a opinião dos pais fosse válida, talvez esperasse alguém bem mais rude. Aparentemente pelo 34. Bárbara Delinsky. Meu nome é Matese Kruger. Matt.
Hesitou uma fração de segundo. Eu era